Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos e precisamos constantemente agradecermos a Deus. Agradecermos a Deus em todos os momentos pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade. Agradecermos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concedeu de aqui nos encontrarmos neste imenso educandário das almas que conhecemos com o nome de planeta Terra, utilizando este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico, tendo contato com as pessoas que precisaríamos ter contato para o nosso aprendizado, para o nosso burilamento. Agradecermos a Deus que nos concedeu mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos, bem como agradecermos a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos, agradecemos em nome do Senhor Jesus pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não posso deixar de agradecer pessoalmente a cada um de vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos, mesmo à distância, fisicamente falando, mas juntos, aqui neste ambiente virtual, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, livro Palavras de Vida Eterna, que iniciamos os estudos e as reflexões já há bastante tempo. Estamos fazendo capítulo a capítulo, até chegarmos no último capítulo, que é o de número 180. Hoje estudaremos o capítulo 168. Estamos bem próximo de chegarmos à reta final destas reflexões com Emmanuel, com Chico Xavier, com Jesus de Nazaré, com os apóstolos queridos de Jesus e de todos nós. Então hoje, capítulo 168, tem como título Teste. Prestemos atenção, muita atenção, nos esclarecimentos de Emmanuel, onde ele nos mostra de uma forma bem clara e transparente onde é que se encontram os nossos maiores testes, os nossos maiores desafios. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, mensagens curtas, mas altamente esclarecedoras, edificantes, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. A mensagem é a que se encontra no capítulo 92. Capítulo 92, que tem como título Eles Sabem. Então aqui Irmão José nos mostra também de uma forma muito clara que todos nós sabemos, mas é que este eles sabem, ele está falando mais especificamente em relação àquelas criaturas que passam por grandes dificuldades que aos nossos olhos e de acordo com o nosso entendimento ou de acordo com a nossa força, a nossa capacidade, não teríamos condições de passar pelo que eles passam ou por tudo que eles passam ou estão passando e ainda continuam trabalhando no bem. Então aqui Irmão José começa a nos esclarecer da seguinte maneira, que quantos percebes resignados diante da grande provação, evidenciando uma força moral que desconheces,
e eles sabem exatamente o que fizeram. Então aqui Emmanuel, ou melhor, irmão José, nos chama a atenção que nós encontramos estas criaturas por aí e que elas evidenciam aos nossos olhos uma grande força moral, que não reclamam das dificuldades, porque eles sabem o que fizeram no passado. Por isso eles não reclamam no presente das grandes dificuldades pelas quais estão passando, sofrem resignadamente e ainda continuam trabalhando no bem em benefício deles próprios e dos semelhantes. E aí ele acrescenta que inconscientemente, essas criaturas sabem que no pretérito, ou seja, no passado, praticaram os mais inconsequentes desmandos. Por isto, conservam-se calmos no que, na maioria das vezes, te induziria ao desequilíbrio. Então aqui, irmão José nos esclarece que estas pessoas que já conseguem se comportarem desta forma, mesmo passando por grandes dificuldades, manterem a calma, o que na maioria das vezes nós não conseguiríamos, inconscientemente, lá no fundo da consciência, eles sabem perfeitamente de todos os problemas que eles causaram, de todos os débitos que eles contraíram no passado, e por isso eles estão agora de forma resignada, trabalhando constantemente no bem, apesar de todas as dificuldades, para a sua própria melhoria. E aí ele diz que eles sabem que se encontram em doloroso processo de reajuste. Então, quando nós, qualquer um de nós, estivermos passando por dificuldades numa condição dessa, e já tivermos condições ou alcançado aquelas condições mínimas necessárias para não reclamarmos das dificuldades ou de todas as dificuldades que estivermos passando, lá no fundo da nossa consciência, nós também já saberemos que não estamos sofrendo por acaso, porque o acaso, como nós sabemos, ele não existe, que não existe castigo de Deus, que não existe falha na justiça divina, porque se estivermos passando e quando estivermos passando por problemas nessa condição ou desta forma, problemas dolorosos, é porque estamos em processo de resgate. Sem sombra de dúvida, se e quando alcançarmos esta condição, não reclamaremos, seguiremos adiante, porque saberemos que estamos passando provisoriamente por aqueles problemas para lá no futuro alcançarmos uma condição melhor. Então ele diz, irmão José, que essas criaturas sabem que ao fim da tormenta que atravessam, terão a consciência pacificada. Então, ao fim da tormenta, ao fim daquele problema ou aquela tempestade pela qual estivermos passando, quando chegarmos a esta condição de consciência, ficaremos tranquilos, porque saberemos que quando acalmar aquela tempestade, a nossa consciência também estará pacificada. Sobretudo, acrescenta irmão José, sobretudo, sabem que fardo algum pesa excessivamente nos ombros de quem quer que seja. Então aqui, irmão José nos chama a atenção que todas estas criaturas, quando chegam a esta condição de esclarecimento, de resignação, também sabem que fardo algum pesa excessivamente no ombro de qualquer criatura ou de quem quer que seja. E aí ele encerra dizendo: e porque sabem de tudo, ainda conseguem esquecer-se no bem dos semelhantes
que são réprobos da justiça divina, que passam a ser admirados na condição de anjos pregados à cruz da aflição humana. Quantas criaturas nós já tivemos a oportunidade de presenciar ou de ouvir falar que passam por essas dificuldades e que são verdadeiros anjos de guarda de muitas criaturas, que nós, no lugar deles, não teríamos condições de cuidar nem de nós mesmos. Eles cuidam deles, mesmo com grande sofrimento, e ainda cuidam de muitas outras pessoas, sendo estes verdadeiros anjos de guarda encarnados para muitas pessoas aqui na Terra, porque eles sabem que depois desta tempestade, a consciência estará pacificada em relação a todos os problemas do passado. Reflitamos acerca disto. Fechamos aqui este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, juntamente com Chico Xavier, o capítulo 168, que tem como título Teste, onde estudaremos nas palavras de Emmanuel, nos esclarecimentos de Emmanuel, que ele buscou como referência palavras de Jesus, anotações do evangelista Marcos, onde estão os nossos maiores e verdadeiros testes, as nossas verdadeiras provações, as nossas verdadeiras lições para a nossa vida. Então aqui o apóstolo Marcos anotou da seguinte maneira, que Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então aqui o apóstolo Marcos fez essa anotação em relação a um obsidiado que tinha sido auxiliado por Jesus e que queria seguir junto com Jesus, realizando o trabalho da semeadura, mas conforme anotou o evangelista Marcos, Jesus não permitiu que ele fosse junto com eles, com os demais e com Jesus, mas pediu para que ele voltasse para casa e que anunciasse a todos da sua família o que o Senhor havia feito por ele. E por que Jesus não aceitou, vamos colocar entre aspas, não aceitou que ele seguisse com ele, Jesus, mas que ele, o obsidiado, aquele doente, voltasse para casa? Então Emmanuel esclarece por que isto aconteceu. Então Emmanuel começa dizendo da seguinte maneira, que a exortação de Jesus ao obsidiado, restituído ao próprio equilíbrio, dá o que pensar. Então aqui Emmanuel já começa nos chamando a atenção para a reflexão que o comportamento de Jesus para com aquele que se encontrava em processo de obsessão terrível por espíritos, por seres desencarnados, que com o diálogo, com aquele trabalho de pacificação realizado por Jesus, ele se viu livre daqueles chamados obsessores, e Jesus não permitiu que ele seguisse as suas pegadas naquele momento, mas que ele fosse para a casa dele. E aí Emmanuel diz que isto dá o que pensar. E aí ele segue dizendo que Jesus inicialmente não lhe permite. Então Emmanuel deixa bem claro que inicialmente, naquele momento, não lhe permite acompanhá-lo no apostolado das boas novas, alardeando de público a alegria de que se vê possuído. Ao invés de júbilos antecipados, recomenda-lhe o retorno ao ambiente caseiro para revelar aos seus familiares
os benefícios de que se fizera depositário ante a providência divina. Então aqui Emmanuel já começa a nos esclarecer, já começa a clarear um tanto mais, porque Jesus não permitiu de pronto, naquele primeiro momento, que aquele doente espiritual seguisse as suas pegadas, realizando o trabalho da semeadura da Boa Nova, juntamente com ele e com os demais. E aí ele acrescenta que indiscutivelmente, com semelhante lição, impele-nos o Senhor a reconhecer que é no círculo mais íntimo, seja no lar ou na profissão, que nos cabe patentear a solidez das virtudes adquiridas. Então aqui Emmanuel já começa a ampliar um tanto mais e amplia um tanto mais as reflexões, nos esclarecendo que Jesus não permitiu que aquele desequilibrado ou doente espiritual seguisse em primeiro momento as suas pegadas, porque o seu primeiro ou seus primeiros e maiores testes não estavam com o público lá fora, assim como conosco. Até os dias de hoje, os nossos maiores testes não estão lá fora. Os nossos maiores testes estão no nosso agrupamento familiar, estão no nosso local de trabalho, onde executamos as nossas atividades. Então aqui Emmanuel nos diz que para demonstrarmos a solidez das virtudes adquiridas, é preciso vivenciar e comprovar na prática no nosso círculo mais íntimo. E aí ele acrescenta que isso porque anunciar princípios superiores através da aplicação da prática à renovação e ao aperfeiçoamento que nos impõe diante daqueles que nos conhecem as deficiências e falhas, é a fórmula verdadeira de testar a nossa capacidade de veiculá-los com êxito em plano mais alto e mais elevado. Do que adianta, em público, fora do nosso círculo particular, em especial no nosso agrupamento familiar, nós nos demonstrarmos bonzinhos, nós nos vestirmos de ovelhas, sendo que no nosso agrupamento familiar, no nosso local de trabalho, nós nos comportamos como verdadeiros lobos. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que aquela observação, aquele pedido de Jesus para que aquele doente espiritual, ao se ver livre dos obsessores, que ele não saísse em público demonstrando o que ele ainda não havia alcançado, mas sim voltasse para o seu agrupamento familiar, porque lá se encontravam os seus maiores e primeiros desafios para provar a aquisição das verdadeiras virtudes. E é por isso que Emmanuel acrescenta que a indicação não deixa dúvida. Então, a indicação de Jesus em relação àquele doente espiritual para que ele voltasse para o seu círculo mais íntimo não deixa dúvida. E aí ele acrescenta para encerrar: se já nos aproximamos do Cristo, assimilando-lhes as mensagens de vida eterna, procuremos comunicá-las pelo idioma do exemplo. Então aqui Emmanuel nos fala acerca de um idioma que via de regra nós nem lembramos ou talvez nem havíamos visto falar, o idioma do exemplo. Não é o idioma português, não é o francês, o alemão, ou o inglês ou qualquer outro idioma, mas o idioma do exemplo. E este idioma do exemplo, ele precisa ser praticado em primeiro lugar no nosso agrupamento mais íntimo. Então é por isso que ele nos diz
que precisamos colocar em prática este idioma, primeiramente aos que nos compartilham as maneiras e os hábitos, as dificuldades e as alegrias. Então nós precisamos compartilhar, nós precisamos vivenciar este idioma do exemplo com os nossos mais íntimos, com aqueles que estão mais próximos de nós, que conhecem os nossos hábitos, as nossas dificuldades, os nossos defeitos, as nossas virtudes. Se formos aprovados na escola doméstica, onde somos mais rigorosamente policiados quanto ao aproveitamento real dos ensinamentos nobilitantes que admitimos e apregoamos, de certo que nos acharemos francamente habilitados para o testemunho do Senhor junto da humanidade, que é nossa família maior. Quantas pessoas, quantos de nós que falamos acerca do Evangelho de Jesus, como se diz popularmente, pregamos a palavra aos outros e que as outras pessoas ficam admiradas com a forma em que levamos a palavra, o Evangelho do Cristo, mas que no agrupamento familiar não nos comportamos assim. Quantas pessoas, notícias que já ouvimos de pessoas, de entes queridos daqueles que fazem o trabalho da semeadura, questionarem: por que você não é bonzinho aqui em casa, como você demonstra ser bonzinho lá fora? Então, exatamente isto, o que Jesus falou e demonstrou e pediu para que aquele doente espiritual fizesse, que ele demonstrasse na prática, em primeiro lugar, com o seu agrupamento familiar, a sua transformação moral, para depois, quando ele demonstrasse, estivesse preparado, ele realizasse com segurança, junto à família maior, que é a própria humanidade, toda a família humana, ele pudesse realizar este trabalho depois que ele fosse aprovado na escola doméstica. Reflitamos acerca disto, porque conforme aqui Emmanuel nos fala, no nosso agrupamento familiar, ali no círculo mais íntimo, se encontram os primeiros e maiores testes em relação à nossa transformação, porque eles conhecem os nossos defeitos, eles conhecem as nossas fraquezas, eles conhecem o pouco de virtude que já conseguimos construir no nosso interior. E com certeza, eles também nos auxiliam constantemente para que nos melhoremos o mais rápido possível, assim como eles também precisam da nossa contribuição para crescermos juntos. A paz do Cristo esteja sempre conosco e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs de jornada, e até a próxima oportunidade, quando daremos continuidade aos nossos estudos, reflexões, aprendizado, em nome do Senhor Jesus.